por gentileza. Aleluia, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês. Seja muito bem-vindo ao Ministério Profético El Raí. Hoje nós estamos na quinta-feira do ensino profético. Você é muito bem-vindo a estar conosco. Que Deus fale ao seu coração, que Deus trabalhe no seu interior e traga um tempo de renovo espiritual para você e a sua casa. Desde já, peço para você, curta, comente e compartilha, principalmente compartilhe, para que assim o Evangelho possa ir mais longe e mais vidas venham ser alcançadas, tocadas, curadas, libertas, saradas pelo poder do Espírito Amém. Santo. Hoje começamos uma nova série, ou melhor, um novo tema. Estamos na série Curados. Terminamos a semana passada o tema de volta à gratidão. Quero recapitular os 3 últimos versículos que ministramos a semana passada, com os 3 pontos que foi no 12. Ministramos a semana passada Lucas 17, o 12, e nós falamos ali, no 12 nós falamos, o nosso caminho sempre vai nos trazer pessoas famintas por um milagre. Esse foi o versículo 12. No 13 nós ministramos, se alguém que pode ter misericórdia de nós, queridos, perdão, estou falando errado, não, voltando aqui, na verdade, nós ministramos o 16, 17A e 17B, eu estava voltando lá na lição primeiro, então foi 17, 15, volta 17, 16, aleluia, hoje está uma bênção. 17, 16, a igreja tem que voltar à essência da adoração, no 16, depois 17A, Jesus sempre tem uma resposta para nós. E 17B nós terminamos, Jesus está vendo o real motivo da nossa vida. Aleluia. Então que realmente nós possamos a cada dia mais estarmos sendo edificados pela palavra de Deus. Terminamos a semana passada então o tema de volta à gratidão. E hoje nós começamos com o tema que o Senhor preparou para nós, que é não perca a fé. Não perca a fé. Começamos hoje então o tema não perca a fé em Marcos capítulo 9, versículo a partir do 14. Hoje nós vamos aprender acerca de não perder a fé, porque com as consequências das circunstâncias que muitas das vezes acontecem na nossa vida, Satanás, ele começa a querer minar, roubar a nossa fé, para que assim nós não venhamos ter força para clamar e venhamos de repente não acreditar que Deus faz milagres. Marcos 9,14 vai dizer assim, 9,14, achou aí, pai? Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Você que está na sua casa também pode estar acompanhando, abrindo a sua Bíblia e conferindo que estamos ministrando integralmente a palavra. Achou, né? Aleluia. Evangelho de Marcos 9, 14. Certinho, pai. Aleluia. Vai dizer assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. Ele perguntou aos escribas: que és que discute com eles? E um da multidão, correndo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e que este, que é o apanha, despedaça, e ele espuma, arranja os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele, respondendo, lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traz-me. E trouxeram.
Quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, então caindo, o endemoniado por terra, revolvia-se, escumando, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucedeu isto? E ele lhe disse, desde a infância. Há muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ou outra tradução fala, na minha falta de fé. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos o expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então nós vemos aqui essa história, queridos, muito forte. Nós vemos aqui a história de um pai com a sua fé fragilizada. Nós vemos aqui a história de um pai com a sua fé desfragmentada, porque ele já tinha visto o filho dele com manifestações demoníacas desde a infância, como ele mesmo disse para Jesus. E possivelmente, querido, esse homem, ele deve ter batido em muitas portas, deve ter levado o filho em muitos lugares, buscando uma cura, buscando um socorro, buscando um cuidado da parte de Deus ali. Porém, ele não encontrou. E ele só encontrou sofrimento no meio do caminho, da trajetória da vida dele. Muitas das vezes na nossa vida, quando nós não tínhamos o Senhor Jesus, não era diferente. Batíamos em tantas e tantas portas, íamos em tantos e tantos lugares e não encontrávamos a alegria, a paz, a libertação verdadeira. Muitos de nós, graças a Deus, não passávamos por manifestações demoníacas. Outros passavam e sofriam, mas independente, querido, da enfermidade, se venha a ser uma enfermidade através de uma manifestação espiritual, ou venha a ser uma enfermidade na saúde, ou venha a ser uma enfermidade na questão de um vício, de uma tristeza, de uma depressão, o nosso Deus é o Deus que cura todas elas. Amém. Então o que temos que entender, fazer o que este pai fez. Este pai, enquanto os escribas estavam discutindo ali acerca de Jesus, acerca se Jesus era o mestre, se Jesus era o rabi, se Jesus era aquele que fazia milagre, ele interrompeu aquela multidão e ele foi de encontro a Jesus, pedindo uma intervenção, pedindo um socorro, pedindo um milagre. No 17 fala, e um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-me o meu filho que tem espírito mudo. Olha que interessante, o espírito maligno, além de fazer aquela criança ter manifestações, que jogava no fogo, jogava na água, além de tudo deixava aquela criança muda e surda. Aí entendemos que há alguns tipos de enfermidades que os médicos diagnosticam
e não encontram ali o resultado da doença. Eles diagnosticam e falam: não, mas essa pessoa não tem nada. Por quê? Porque não é uma doença física, é uma doença espiritual. Essa doença, ela só pode ser curada no âmbito espiritual. Esta criança, este jovem, ele estava com uma doença espiritual. Quem sabe, querido, você já tem batido na porta de vários médicos. Quem sabe você tem ido em vários lugares e o médico fala assim: ó, os diagnósticos estão normais, é coisa da sua cabeça. E de repente a pessoa começa até a ficar depressiva, movido àquela situação, achando que está louca. Mas não é. É uma enfermidade, só que não é no âmbito físico, é no âmbito espiritual. E somente através da busca em Jesus Cristo que podemos receber essa cura, receber esse milagre. O tema é: não perca a fé. Quantas situações passam na nossa vida que tentam roubar a nossa fé? Muitas das vezes é um filho que está desobediente ao Senhor. Muitas das vezes é uma circunstância que passamos com a família, no ministério, na nossa própria vida, com pessoas que nos relacionamos. E isso, muitas das vezes, tentam nos parar. Queridos, hoje eu não estou mandando um abraço aí, porque eu estou sem a cameraman do outro lado aí, a pastora Viviane não está aqui hoje, mas fica meu abraço para cada um aí, em nome de Jesus. Depois eu vou estar respondendo nos comentários. Então, queridos, todos nós passamos por esse risco de perder a nossa fé. A maior estratégia do inimigo para os últimos dias qual é? Roubar a fé dos cristãos. Talvez por causa disso que Jesus Cristo, uma das parábolas, ele falou: será que quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? Nota-se que Jesus está voltando. Essa pandemia é uma demonstração disso, querido. Por quê? Isso daí é um espírito da prévia do anticristo, é uma preparação. Eles estão preparando a massa. Eles estão preparando ver como é que o povo, como a humanidade se comporta. Eles trazendo uma ordem mundial. Você que não estudou ainda, estude um pouco sobre a nova ordem mundial. São satanistas de magia alta, que eles se envolvem em meio à política, em meio a organizações, para trazer regras. E as regras que eles trazem, sempre disfarçado, mas é uma regra querendo aprovar aborto, querendo aprovar a legalização de maconha, querendo aprovar a legalização da prostituição, querendo aprovar vários tipos de coisas que desagradam a palavra. E nós temos que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco nós cristãos vamos estar concordando com essas aberrações. Então isso mostra que Jesus está voltando, a manipulação mundial está ali, queridos. Quantas pessoas aí não foram mortas por causa de dinheiro? Poderia ter se liberado o remédio. Não sei se você sabia, se você falar hidroxicloroquina e você tiver muito seguidor no YouTube ou Facebook, o seu canal é derrubado. Por que é derrubado? Porque eles não querem que esse remédio seja liberado, porque eles estavam ganhando muito, estavam tentando ganhar dinheiro com outro remédio, que ia ser 5 mil reais. Então, por que eu entrei nesse ponto, querido? Para enfatizar um pouco do lado espiritual. Isso é uma manipulação espiritual, isso é uma prévia. Você acha que o anticristo ele vai vir como? Ele vai vir em pessoa, ele vai usar de pessoas para trazer o mal dessa terra. Então, ele vai usar de governantes mundiais para trazer o mal. Então nós temos que estar ligados nessa época, querido, de pandemia, nessa época. Nós temos encontrado, tenho falado com alguns outros pastores, e muitas igrejas estão vazias, porque as pessoas estão despercebidas. Jesus Cristo disse: ai, se eu vier no dia de sábado ou no inverno. Por que ele disse isso? Porque o sábado era o dia de descanso dos judeus.
E muitos judeus não estavam descansando da forma que era para descansar no Senhor. E porque o inverno representa o tempo de frieza espiritual. Aquele homem, ele estava com frieza espiritual no intelecto dele, porque ele já tinha tentado de várias formas o filho dele ser curado, e o filho dele não era curado. Então ele vai até Jesus, ele pede para Jesus, ele explica que o filho dele espumava, que o filho dele se torcia, tinha manifestações horríveis. A Bíblia está mostrando aqui, querido, que demônios existem. Há dois problemas na questão de demônios. Um é a pessoa acreditar que ele não exista, porque assim ele pode fazer tudo o que ele quer e a pessoa acha que não é demônio, é a pessoa que é ruim, é aquela pessoa que não presta, mas não, são pessoas manipuladas por ele. E o outro perigo é achar demônio em tudo. Então nós precisamos do equilíbrio. Saber que demônios existem e manipulam pessoas para fazer o mal. E por isso nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então não é o patrão, não é o amigo, não é o marido, não é o filho, não é o colega, não é o vizinho. É alguém que está sendo tomado por uma opressão ou uma possessão, e através disso aquela pessoa vem querer nos atingir. Através disso aquela pessoa vem querer nos oprimir. Então nós temos que entender no âmbito espiritual. Esse homem, ele entendeu, mesmo ele tendo fraco na fé, mesmo ele tendo a fé dele fragilizada, ele entendeu que só tinha um que podia socorrer, resolver o problema dele, e este era Jesus Cristo. Glória a Deus. Assim também nós temos que entender, querido, que só há um que pode resolver o nosso problema. Só há um que pode nos ajudar a fortalecer a nossa fé, é Jesus. Amém. É buscar nele, é adorar a ele, é ter fome da sua presença, é ter fome da sua palavra, é ter fome dos seus louvores. Quantos cristãos hoje escutando música do mundo e achando que não tem nada, que é normal? Quantos cristãos hoje bebendo um vinho? Fala, não, mas Jesus Cristo transformou a água em vinho, era suco de uva, querido, não era vinho, era um mosto sem fermentação. Quantos cristãos agora falando palavrão, usando essa prática normal? Esse homem, ele mesmo com a sua fé fragilizada, ele foi até Jesus. E sabe o que é o pior de tudo? Ele foi até Jesus, porque os discípulos, ele já tinha ido aos discípulos, e os discípulos tinham orado e nada tinha acontecido. Aqui eu posso colocar algo, queridos, para você que faz parte do ministério, do chamado. Você que é um diácono, um presbítero, um pastor, uma diaconisa, uma presbítera, uma pastora, uma missionária, alguém que trabalha no ministério da igreja. Será que nós estamos prontos para socorrer os perdidos? Se nós estivermos num lugar ali e aparecer alguém endemoniado, e a pessoa fala, não, aquele é da igreja, aquele é pastor, aquele é diácono, aquele é o irmão lá. Será que nós vamos estar prontos para ir lá e orar para aquela pessoa? Ou será que nós vamos correr e falar, não. Os discípulos não estavam prontos aqui, eram os discípulos de Jesus. É lógico que eles estavam aprendendo com o mestre, era um discipulado, era um ensino. Mas os discípulos não passaram no teste aqui. Então o que esse homem faz? Ele chega até Jesus e fala, eu fui até os teus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. Então Jesus, ele fala, ó geração incrédula, até quando, no 19, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? O que Jesus estava falando aqui? Até quando vocês acham que eu vou ficar aqui nessa terra ainda? Jesus estava dizendo, ei, meu tempo está chegando, vocês têm que começar a fazer as minhas obras, eu não vou ficar sempre com vocês, humanamente falando. E depois Jesus ainda fala, trazei-mo, no finalzinho do 19, trazei-mo. E no 20 Jesus fala assim, ou melhor, o texto fala assim, e trouxeram-lhe, quando ele ouviu
Logo o espírito agitou com violência, então Caim, endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Oh glória! Quando o espírito maligno viu a glória que estava em Jesus, a presença que estava em Jesus, ele começou a se manifestar, se espumar, se remover, se torcer. Queridos, que venha a ser assim conosco também. Sabe por que muitas vezes aquela pessoa do trabalho, da vizinhança, olha para nós, não vai com a nossa cara, vira a cara para nós, não gosta da gente? É o espírito maligno que está ali. Quando vê a gente, começa a se torcer, começa a ficar irado, começa a ficar indignado. Por quê? Porque vê o brilho da glória de Deus em nossas vidas. Uma coisa que temos que entender, queridos, não venhamos perder o brilho da glória de Deus na nossa vida. Tudo que o inimigo quer roubar, tirar de nós, é o brilho da glória. Lembra daquela ilustração da cobra e do vagalume? O vagalume estava passando e a cobra vinha e dava o bote no vagalume, o vagalume virava para cá. E daqui a pouco o vagalume estava passando e a cobra dava outro bote no vagalume, o vagalume virava para lá. Daqui a pouco o vagalume falou assim: peraí, dona cobra, eu fiz alguma coisa para você? Ela falou: não. Eu sou da sua cadeia alimentar? Ela falou assim: também não. Aí ele falou assim: então por que você está querendo me comer aqui? Aí a cobra respondeu para o vagalume: é porque o seu brilho me incomoda. Oh, necalabrácio. Sabe o que isso quer dizer? Que nós que buscamos a Deus temos um brilho que vai incomodar as trevas. Então aquele que está nas trevas, a Bíblia fala que a luz, ela dissipa as trevas. Então quando nós chegamos como luz, a treva tem que ser dissipada. E quando a treva é dissipada, ela é cortada, então ela sente o incômodo do corte da luz, da glória, do brilho. Então o que ela faz? Ela começa a se envolver, se torcer, mira. Então nós temos que entender, fazer como Jesus. Jesus não precisou nem orar, o demônio já se manifestou. Os discípulos nem orando, o demônio não manifestou. Senhor, olha a diferença. E Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, obras maiores que as minhas farão. Então nós temos que entender que não é impossível isso, querido. Não é impossível isso. Nós consagrarmos a nossa vida. O que Jesus fazia de diferente? Ele consagrava a vida dele. Ele ia para os montes, ele clamava, ele buscava, ele se santificava, ele sentia a dor dos perdidos, ele jejuava, consagrava. Quanto tempo você não jejua? Quanto tempo você não consagra? Semana passada eu comecei umas consagrações agora, porque eu notei que fazia um tempo que eu não estava fazendo jejuns mais forte, e agora emendei agora fazendo alguns jejuns aí. Não estou falando aí para me mostrar, porque sabemos que jejum você não deve falar, por isso eu vou colocar o período que estou fazendo para não quebrar o meu jejum, mas no sentido de que precisamos nos consagrar, senão o diabo vai nos vencer. Precisamos nos consagrar, senão nós não vamos levar perigo para as trevas. Quando o inimigo olhar para nós, vai, não, aquele ali não tem mais o brilho, não. Ah, não, aquele ali não tem mais a glória, não. Misericórdia de nós. Que Deus nos guarde disso. Que não venhamos perder a fome de orar, de clamar, de interceder, de jejuar, de ler a palavra, de escutar louvor, de estar na presença de Deus, querido. Para quando as trevas virem contra nós, não, pera ali. Ali tem autoridade. Ali tem unção. Ali tem vida com Deus. Ali tem consagração. Ali tem separação. Ali tem renúncia. Ali tem entrega. Independente se as pessoas olham para nós e falam: quem é ela? Ele? Aquele lá? Não importa. O que importa é o que ele, o Senhor Jesus Cristo, ele vê acerca de nós. Ele é aquele que vê o nosso esforço para não pecar. Ele é aquele que vê o nosso esforço
para não adulterar, para não mentir, para não roubar, para estar com a vida no altar. Sabemos que todos nós somos tentados, ninguém é melhor do que ninguém, querido. O que nos faz diferente é a nossa consagração a Deus. O que nos faz diferente é a nossa renúncia diária no altar do Senhor. Jesus, ele renunciava, ele subia para os montes, ele tinha o seu tempo secreto de busca com o Pai. Aquele que tem tempo secreto de busca com o Pai, esse é diferenciado na presença de Deus. Esse é diferenciado na presença de Deus. Glória a Deus. E Jesus no 21 fala assim, e perguntando ao pai dele quanto tempo há que sucedeu isso, e disse, desde a infância. Quantas pessoas, queridos, que trazem um trauma, uma ferida, uma dor, uma angústia, uma tristeza, uma enfermidade na sua vida, desde a sua infância. E o que Deus está falando aqui através dessa palavra para mim e para você, não perca a fé, independente da dor, do desprezo, da luta, do abatimento que você teve na sua infância. Esse jovem, ele tinha essa enfermidade desde a infância dele. Parecia que algo que não teria mais cura, mas ele teve um encontro com Jesus, o Nazareno. Então isso quer dizer que independente das nossas dores passadas, que de repente nos acompanhou desde a nossa infância, o desprezo do pai, o desprezo da mãe, o desprezo do esposo, da esposa, do filho, o desprezo das pessoas, mas com tudo isso, há um Deus dos céus que não nos despreza e que está pronto para nos curar. E a única coisa que Ele pede para nós é: não perca a fé. A fé que nós temos dentro de nós é o que nós temos de mais valioso na nossa vida, querido. Se nós permanecemos ligados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Falou meu pai aqui, o obreiro João, é a palavra. Então, que Deus nos ajude a não perder a fé. Não deixe que os traumas passados, os traumas anteriores, os traumas que você teve na sua infância, em tempos que você passou, em momentos passados, venha roubar o milagre, a promessa, a alegria, o renovo que Deus tem para mim e para você hoje. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Lembra daquela pessoa que Jesus chamou para ser discípulo? E ele falou: deixa eu ir lá enterrar, se não me falha a memória, o meu pai, a minha mãe. E Jesus foi firme. Jesus disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos. O que Jesus estava dizendo? Parecia que Jesus foi muito duro, parecia que Jesus foi desumano. Mas Jesus está dizendo aqui para ele, dizendo também para nós, que tudo que Jesus deixou na palavra, toda lição que Jesus deixou na palavra, não foi só para as pessoas que ouviram a palavra, mas foram para todas aquelas que haveriam ainda de ouvir, que essa seria nós. Que Jesus disse para Tomé: bem-aventurado Tomé. Tomé estava duvidando que Jesus tinha ressuscitado. Tomé chega lá e os discípulos, os outros discípulos, olha Tomé, o mestre está vivo. Tomé, o mestre esteve entre nós. E Tomé fala: eu não acredito. Por isso colocaram Tomé, né? Quando fala falta de fé, ligam a Tomé, né? Tomé disse: eu não acredito. Se eu não ver as mãos dele,
Se eu não ver a barca do lado, eu não acredito. Tomé aparece. Jesus aparece para Tomé lá naquela hora. Tomé assusta. E Jesus fala para Tomé: Tomé, toca aqui, ó. A mão aqui. Pra ele. A marca do lado, toca aqui, Tomé. E Tomé, ele se arrepende. Aí Jesus fala para Tomé: Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. De quem Jesus estava falando? Acerca de nós. Porque nós não vimos Jesus visivelmente com os olhos, mas pela fé nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus também é Deus e que Jesus está sentado à direita de Deus Pai e há de vir nas nuvens para nos arrebatar e para julgar os mortos e os vivos. Então, o que nós temos que fazer na nossa trajetória é o que esse homem fez. Mesmo com falta de fé, ele, mesmo com a fé pequenina, ele chega até Jesus e ele fala para Jesus ajudá-lo na sua falta de fé, na sua incredulidade. Meu Deus. Aqui mostra que a pessoa que fala que blasfemou contra o Espírito Santo, mas ainda ela fala: Deus me livre, ela não blasfemou contra o Espírito Santo. Essa pessoa, ela só está com falta de fé. Essa pessoa, ela está só ferida na alma. Nota-se que esse homem, desde a infância do seu filho, vinha sofrendo com o seu filho. Então a fé dele estava enfraquecida. A fé dele estava fraca. A fé dele, ele estava sem força. Mas ele fala para Jesus: me ajuda na minha incredulidade. Nessa tradução, João Ferreira de Almeida, mas se você pegar na outra tradução, vai dizer: me ajuda na minha falta de fé. Então, ou seja, não é porque de repente eu deixei de acreditar em algo que eu não tenha fé que isso vai acontecer. É esse ponto, desde a infância, representa algo que por muito tempo aconteceu na minha vida. E isso, perdão, isso desfragmenta a minha fé, mas isso não quer dizer que matou a minha fé. Por isso eu quero terminar essa live hoje. A semana que vem eu dou continuidade nesse estudo. Quem sabe você, querido, hoje está sem fé para tentar um novo casamento, porque as pessoas estão julgando você porque você separou. O casamento é assim, querido. A Bíblia fala que quem tiver casado que não separe. Mas porém, Deus, Jesus, é maior do que o casamento. Porque se esse casamento está um caos, está em uma situação que pode um matar o outro, é melhor que se separe do que se mate. E segue a sua vida com Jesus. Segue a sua vida com Cristo. Então, quantas pessoas frustradas na sua alma porque perdeu um casamento, perdeu um familiar, perdeu um emprego, perdeu a consciência, porque alguém ali o abusou. E agora essa pessoa fala: agora eu não posso mais ser homem, eu não posso ser mais mulher. E o inimigo começa então a sondar na cabeça dessa pessoa para levar ela pessoa ao homossexualismo, ao lesbianismo. Não, querido. Não perca a sua fé. Você é um homem, você é uma mulher escolhido por Deus, escolhido para o Senhor, para ter uma história linda nessa terra e testemunhar que é possível trazer a fé à tona novamente, indo até os pés do Senhor. Amém. Sendo forte. Meu pai está aqui, 80 anos de idade, ele deve conhecer essa frase que os antigos falavam, que a vida é dura para quem é mole. Então, em meio às lutas que temos, em meio às circunstâncias de dor, de tristeza, de frustração, o que nós temos que fazer? Ir até os pés de Jesus. Mesmo que a nossa fé é fraca, desfragmentada, incrédula muitas das vezes,
Mas Jesus parece que já sabia, porque em outro texto ele fala: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dará ordem ao monte e ele se transportará para o outro lado. Amém. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Essa fé pequena que você tem aí, que você acha que já não é possível fazer nada com ela, ela é o suficiente para Jesus operar um milagre. Ela é o suficiente para Jesus agir com o sobrenatural. Glória a Deus. Eu quero terminar por aqui, queridos. Na semana que vem nós vamos voltar nesse tema. Vamos orar. Vamos continuar nesse tema semana que vem. Domingo da família em busca do Espírito Santo. Esteja conosco. Você que pode fazer-nos uma visita. Rua Euclides Lopes Terron, número 59, planejada 3. Você é o nosso convidado. Ou nos acompanhe na live. Deus tem coisas grandes para você. Não perca a fé. Deus tem milagre para a sua vida. Vamos orar? Vamos pedir para que o Senhor renove a nossa fé cada dia mais? Querido e amado Pai, eterno e poderoso Deus, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, como filhos, muitas das vezes feridos, muitas das vezes frustrados, muitas das vezes angustiados devido circunstâncias da nossa vida, que de tempo em tempo acontece algo desde a nossa infância, tentando nos frustrar, tentando nos brecar, tentando nos abater, tentando nos desanimar. Obrigado, meu Deus. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque a Tua palavra nos sustenta. Porque a Tua Bíblia diz que a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração, meu Pai. Esteja, meu Pai. Então vem visitar, Senhor, vem com a Tua espada de 2 E amanhã, gumes, meu Pai, arrancando da nossa alma tudo aquilo que nos entristece, arrancando da nossa alma tudo aquilo que tenta roubar a nossa fé, arrancando da nossa alma tudo aquilo que tenta nos parar, meu Pai. Toca agora, meu Pai, com o poder do Teu Espírito Santo. Traz a cura, traz a libertação, traz o renovo, traz a saúde, traz a paz. Tudo aquilo que rouba a fé, tudo aquilo que desfragmenta a fé, tudo aquilo que coloca incredulidade em nossas vidas, na vida desse nosso irmão, nós dizemos: saia, em nome de Jesus Cristo, saia no lugar, Senhor. Vem com o poder de Becalabraça, de Becalabrafácia. Vem com o poder do Teu Espírito Santo, curando, renovando. Visita essa pessoa, meu Pai, que tinha uma frustração na alma da infância, devido a não ter conhecido o pai, devido a não ter conhecido a mãe, devido a ter sido abusado pelo familiar, devido a ter sido esquecido pelo noivo, pela noiva, pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo pai, eu não sei. Mas o Senhor que sabe, meu Pai. Então cura agora. Traz o Teu bálsamo de cura sobre essa pessoa, sobre nós. Vem que a Tua unção de cura. Nós estamos na série Curados. Estamos no tema Não Perca a Fé. Que cada uma dessas pessoas venham ter a fé renovada, Pai, e venham ser curadas pelo poder do Teu Santo Espírito. É o que declaramos no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Levantamos as nossas mãos para os céus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Levante o Seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e a nossa casa, hoje e sempre. E nós declaramos: aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você que participou conosco da nossa live da Quinta Profética. Compartilhe, curta, comente, ajuda-nos a divulgar o Evangelho. Fica na paz do Senhor. Um ótimo início de fim de semana. Até domingo, querendo Deus. Fica na paz do Senhor. Grande abraço. Tchau, tchau. Graças a Deus.